Capítulo 11. Sobre sermos como crianças. E disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mateus, capítulo 18, versículos 3 ao 5. Nossa criança interior não é um fim em si mesma, mas o limiar das profundezas de nossa união com nosso Deus, que habita em nós. É também um aprofundar-se na plenitude da experiência com Abba, bem como na percepção nítida de que essa minha criança interior é a criança de Abba, bem segura nele, tanto na luz quanto na sombra. Brennan Manning. Em nítido contraste com a percepção farisaica de Deus e da religião, a percepção bíblica do Evangelho da Graça é a de uma criança que jamais experimentou coisa alguma a não ser o amor. A de uma criança que tenta fazer seu melhor por ser amada. Quando comete erros, sabe que esses erros não põem em risco o amor de seus pais. A possibilidade de seus pais pararem de amá-la se ela não arrumar seu quarto nunca sequer lhe passa pela mente. Eles podem desaprovar seu comportamento, mas o amor deles não depende do desempenho dela. Para o fariseu, a ênfase é sempre no esforço pessoal e na realização. O Evangelho da Graça realça a primazia do amor de Deus. O fariseu delicia-se com a conduta impecável. O filho deleita-se na ternura inexorável de Deus. Teresa de Lisieux, em resposta à pergunta feita por sua irmã sobre o que ela tinha querido dizer quando falou sobre permanecer como uma criancinha diante do bom Deus, afirmou: significa reconhecer a própria insignificância, esperando tudo das mãos do bom Deus. Assim como uma criancinha espera tudo de seu pai. Significa não ficar ansioso de coisa alguma, não tentar assegurar o próprio sucesso. Ser pequeno é também não atribuir a si mesmo as virtudes que se pratica, como se nos acreditássemos capazes de alcançar alguma coisa, mas reconhecer que o bom Deus põe esse tesouro nas mãos de suas criancinhas para que o próprio tesouro faça uso de si mesmo sempre que necessitar. É, porém, sempre o tesouro do bom Deus. Por fim, nunca significa jamais nos desacorçoar pelas próprias falhas, porque as crianças frequentemente caem, mas são tão pequenas que são incapazes elas mesmas de causar tamanho dano. Os pais amam um filho antes mesmo dele deixar sua marca no mundo. As realizações futuras na vida do filho confiante não são o esforço por granjear aceitação e aprovação, mas o extravasar abundante que resulta do sentir-se amado. A criança espontaneamente manifesta emoções. O fariseu, cuidadosamente, as reprime. Abrir-se para outra pessoa é um sinal da presença ativa do Espírito Santo. Desconsiderar, reprimir ou abandonar nossos sentimentos é não conseguir escutar o toque do Espírito Santo dentro da dimensão emocional da nossa existência. Jesus escutou as pessoas que sofriam, chorou por elas, sentiu-se frustrado, ficou irado com razão e sentiu tristeza por elas. Espalhamos tantas cinzas sobre o Jesus histórico que mal sentimos mais uma vez o brilho de sua presença. Ele é um homem de uma maneira que esquecemos serem os homens capazes de ser. Sincero,
franco, emotivo, não manipulador, sensível, compassivo, sua criança interior tão liberada que ele não sentia ser pouco masculino chorar. Ele se encontrava com as pessoas de cabeça erguida e se recusava a entrar em qualquer acordo que comprometesse sua integridade. O retrato apresentado pelo Evangelho da criança amada do Abba é o de um homem incrivelmente afinado com suas emoções e sem vergonha de expressá-las. O Filho do Homem usava os sentimentos com antenas emotivas de alta sensibilidade, as quais ouvia com cuidado e por meio das quais percebia a vontade do Pai. O rosto que a criança apresenta é seu próprio rosto, e ela não olha para o mundo apertando os olhos e forçando a visão para conseguir enxergar os rótulos das pessoas. O fariseu interior gasta a maior parte do tempo reagindo a rótulos seus e dos outros. As qualidades positivas da criança, franqueza, dependência confiante, espírito lúdico, simplicidade, sensibilidade aos sentimentos, impedem-nos de nos fechar para as novas ideias, para as surpresas do espírito e para as oportunidades arriscadas de crescimento. Minha criança interior é filho do Abba, bem firme em seus braços, tanto na luz quanto na sombra. Considere as palavras de Frederick Buechner. Somos crianças, talvez, no exato momento em que sabemos que é na qualidade de crianças que Deus nos ama, não porque tenhamos merecido seu amor, nem apesar de nossa indignidade, não porque tenhamos tentado, nem porque reconhecemos a inutilidade das nossas tentativas, mas simplesmente porque Ele escolheu nos amar. Porque Ele escolheu nos amar. Somos crianças porque Ele é o nosso Pai. E todos os nossos esforços, frutíferos e infrutíferos, de fazer o bem, de falar a verdade, de entender, são os esforços de criança que, mesmo com toda a precocidade, são ainda crianças, uma vez que antes de o amarmos, Ele nos amou como filhos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a oração. Abba, Pai, obrigado por me amares como teu filho, não por nenhum mérito meu, mas exatamente como sou. Obrigada, Pai, por velares por mim na escuridão, por preservares e guiares meus passos. Por favor, Papai, ajuda-me a ser mais como criança em minha vida de fé, uma fé simples. Em nome de Jesus. Amém.